Vamos lá então, retomando a nossa aula para o segundo bloco dos estudos sobre a extinção dos contratos. No primeiro bloco, nós já trabalhamos algumas espécies, nos deparamos inicialmente com esse quadrinho aqui. Ao meu ver, o quadro mais didático sobre extinção dos contratos, que divide em algumas formas de extinção. Primeiro, a extinção normal, falamos dela no último bloco, que é a extinção do contrato pelo pagamento, pelo cumprimento da prestação, qual a doutrina vai chamar de execução. Então, primeira forma de extinção do contrato, extinção normal, é aquela que se dá pela execução, pelo adimplemento, pelo pagamento, pelo cumprimento voluntário da prestação que era devida. E aí nós temos algumas formas anormais de extinção do contrato. E dividimos essas formas em extinção por fato anterior ou concomitante à celebração do contrato, onde nós vamos encontrar a extinção por invalidade, por nulidade absoluta ou relativa, extinção por cláusula resolutiva, seja tácita ou expressa, né? Cláusula resolutiva, lembrando, é o que autoriza alguma das partes, ao lesado pelo inadimplemento, a extinção do contrato por manifestação de vontade. Sempre que uma das partes do contrato não cumprir voluntariamente com o pagamento da sua prestação, a outra terá a possibilidade de fazer cumprir a prestação ou extinguir o contrato. Isso nós chamamos de cláusula resolutiva. Ela pode ser tácita, que é cláusula geral, nos contratos sinalagmáticos, ou pode ser expressa, sendo que a expressa opera efeitos de pleno direito, ou seja, independe de interpelação judicial. E a última forma de extinção do contrato, extinção anormal por fato anterior ou concomitante à celebração, é a extinção pelo arrependimento. Ao contrário da cláusula resolutiva, que pode ser tácita, o direito de arrependimento necessariamente tem que ser expressamente previsto no contrato. O contrato só poderá ser extinto por arrependimento se expressamente tivermos uma cláusula nesse sentido previsto no contrato. E, geralmente, se temos direito de arrependimento, também teremos a previsão de arras, ou sinal, como popularmente falamos. Isso tudo nós vimos no último bloco. Agora a gente segue para a extinção do contrato por fatos posteriores. Extinção ainda anormal, porque não é o que se espera quando da convenção contratual. Me parece evidente que quando duas partes se propõem à celebração de contrato, o objetivo é que esse contrato seja extinto pelo cumprimento voluntário da prestação que ali foi ajustada. Então, a execução, o adimplemento, é a forma natural, é a forma normal de extinção do contrato. Existem formas anormais, formas extraordinárias, anteriores ou concomitantes à celebração, nulidade absoluta ou relativa, cláusula resolutiva, direito de arrependimento, e temos fatores extraordinários posteriores à celebração, onde nós vamos encontrar a resolução e a resilição. Primeira espécie de extinção do contrato, por fato posterior à celebração do mesmo, é o que nós vamos chamar de resolução. E aí eu já peço muita atenção dos senhores, muito cuidado, para não confundir resolução com cláusula resolutiva. É evidente que essas duas espécies de extinção do contrato, esses dois fatores extintivos da relação obrigacional, guardam semelhança. Porque já dizia no último bloco que cláusula resolutiva
nos remete, por conta do nome resolutiva, à ideia de inadimplemento. E aqui não é diferente. Gravem que resolução transmite a ideia de inadimplemento, tanto num caso quanto no outro. Mas, quando falávamos da cláusula resolutiva, imaginávamos um cenário em que o devedor se recusava a prestar voluntariamente a sua obrigação e era então dada a possibilidade, atenção com relação a esse detalhe, o devedor se recusava a cumprir a prestação e era dada a possibilidade à outra parte de fazer cumprir, de executar especificamente a obrigação ou manifestar a sua vontade pela extinção. Cláusula resolutiva, tácita ou expressa. Tanto faz, tácita ou expressa. Uma das partes entrava em inadimplência, uma das partes deixava de cumprir voluntariamente a obrigação e a outra teria então a possibilidade de executar especificamente, ajuizar uma ação para executar especificamente a prestação ou pedir a extinção do contrato. Essa observação é importante para agora compreendermos esse cenário. Agora, quando falamos sobre a extinção do contrato por resolução, extinção do contrato por resolução, também nos depararemos com o inadimplemento. O inadimplemento de uma das partes. Só que, neste caso, o inadimplemento se dá porque é impossível o cumprimento da prestação ou porque a prestação do devedor se tornou excessivamente onerosa em relação à da outra parte. Pegaram a ideia? Lá na cláusula resolutiva, o devedor tinha como cumprir a prestação, mas não o fazia. E diante desse cenário, a outra parte teria a possibilidade de executar especificamente ou pleitear a extinção do contrato. Agora, veja bem, por que a resolução é uma forma de extinção posterior à celebração? O contrato foi celebrado devidamente e depois da celebração do contrato, aconteceu algum fato que impossibilita o devedor de cumprir a prestação. Aconteceu algum fato extraordinário, imprevisto, que tornou a prestação desse devedor excessivamente onerosa em relação à prestação da outra parte. Cláusula resolutiva é fato anterior à celebração, porque ela está lá no contrato. Seja por força de lei ou por convenção das partes, no contrato nós temos uma cláusula geral que diz: ante o inadimplemento será dada a possibilidade à outra parte de extinguir o contrato. Ponto. Agora não. O contrato foi celebrado devidamente e depois da celebração do contrato aconteceu algum fato decorrente de dolo ou culpa do devedor ou decorrente de questão alheia à sua vontade que impossibilita o cumprimento da prestação. Então não tem como executar especificamente. Nós não temos outra saída senão a extinção do contrato. Porque depois da celebração do mesmo, ocorreu um fato decorrente de dolo ou culpa ou decorrente de fato alheio à vontade do devedor
que impossibilita o cumprimento da prestação. Ou, por fato alheio à vontade, extraordinário, imprevisto, a prestação do devedor se tornou excessivamente onerosa. Não temos saída, esse contrato terá que ser extinto. Terá que ser extinto, ou no caso da resolução, ou do caso da prestação ter se tornado excessivamente onerosa, revisto. Não tem como a prestação ser cumprida como originalmente se planejou. Ok? Aí veja bem, nós temos algumas espécies de resolução. Feita a diferença entre cláusula resolutiva e resolução, nós temos algumas espécies de resolução. A primeira delas é o que a doutrina chama de inexecução voluntária. Tá? Mas eu, particularmente, não gosto tanto assim da expressão. Porque, neste caso, em verdade, o que nós temos é a inexecução, ou seja, o descumprimento da prestação devida, por fato decorrente de dolo ou culpa do devedor. Então, nós vamos ter, na verdade, a impossibilidade de cumprimento Por isso que eu não gosto tanto assim da expressão inexecução voluntária. Não é que o devedor não quer cumprir. Ele não tem como cumprir. Mas essa impossibilidade de cumprimento decorre... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá